Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, eu vou fazer a correção daqueles exercícios. Lembrando que nós estamos na apostila 3, né? No módulo 9. É o módulo que fala sobre a função afim, que é a função do primeiro grau. Na nossa aula da semana passada, né, na videoconferência, na aula ao vivo, nós falamos um pouquinho da função afim e começamos a resolver. Eu lembro que nós resolvemos o primeiro exercício, né? Então, hoje nós vamos resolver do 2 ao 8. Espero que vocês tenham feito, para a gente agora conferir os resultados, ok? Então, vamos lá? Olha, o exercício 2, só pegar uma folha aqui, que fica mais fácil fazer o registro. O exercício 2 fala o seguinte, é da PUC. Uma função do primeiro grau é tal que f, vou anotar aqui na minha folha, f de menos 1 é igual a 5 e f de 3 é igual a menos 3. Então, qual é o valor de f de 0? Então, é uma questão de múltipla escolha. Então, já registrei aqui. Primeiro passo, gente. Se ela fala que é uma função afim, é uma função do primeiro grau. Obedece essa lei de formação, ó. Essa é a fórmula geral de qualquer função do primeiro grau. Lembrando que é uma função porque y depende de x e a do primeiro grau porque x está elevado a 1. Ele forneceu f de menos 1 igual a 5, f de 3 igual a menos 3 e pede para nós calcularmos o f de 0. Ah, vou fazer por regrinha de 3? Não pode fazer por regrinha de 3 porque você tem um valor que é constante. A regrinha de 3 você faz quando você tem valores variáveis, né? Então, nesse caso aqui, como é que eu faço? Primeiro, eu vou ter que descobrir a fórmula geral. Mas como é que eu descubro a fórmula geral? Por meio dessas informações, ó. O valor, gente, que está dentro do parênteses é sempre o valor de x, o resultado é y. Esse que está dentro do parênteses é x, o resultado é y. Eu vou começar fazendo a substituição para nós encontrarmos o a e o b. Porque montar a fórmula da função do primeiro grau é a gente descobrir quais são os coeficientes, quem é o a e quem é o b. Depois que eu descobrir qual é a fórmula, eu substituo no lugar do x0 que eu descubro o f de 0. Tá, então vamos começar substituindo. Ó. O primeiro valor de y é 5, é igual a vezes o x, que é menos 1 mais b. Segundo valor do y é menos 3, é igual a vezes 3 mais b. Então, organizando isso aqui, como é que vai ficar? Ó, 5 é igual a vezes menos 1, vai dar menos a mais b. Menos 3 é igual a 3 vezes a, 3a mais b. Caímos no sistema linear 2 por 2, duas equações e duas variáveis. Como é que eu resolvo? Tenho vários processos de resolução matéria lá do segundo ano, né? Substituição, uma adição, que é aquele que a gente cancela, escalonamento, regra de Cramer, qualquer um dos métodos que você quiser utilizar, o resultado é o mesmo. Vou tentar utilizar o mais fácil, que nesse caso o sisteminha 2 por 2 é o da adição, aquele que a gente cancela. Só que nós temos que lembrar que nós só podemos cancelar valores iguais, sinais opostos. Não posso cancelar o b com b? Não posso. O menos a com 3a? Não posso. Lembre-se o b e b, se um for positivo ou for negativo, eu posso cancelar. Então, você pode pegar qualquer uma das equações e multiplicar por menos 1. Lembrando que você tem que multiplicar todos, né? Então, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Aqui vai dar a e aqui vai dar menos b. A de baixo vai ficar do mesmo jeito. O da adição é a soma. Menos b com mais b vai dar 0. Quando eu somo os dois, ó, menos 5 menos 3 vai dar menos 8. E a mais 3a vai dar 4a. Esse 4 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Ó, menos 8 dividido por 4, nós vamos descobrir que o a é menos 2. Achamos o a, falta nós encontrarmos o b. Para você encontrar o b, volta e substitui em qualquer um dos dois, que o resultado vai ser o mesmo. Ah, vou substituir nessa primeira aqui, ó, que fala que 5 é igual a menos a mais b. Se o a é menos 2, então 5 é igual a menos, que é da fórmula, o menos 2 mais b. Menos vezes menos vai dar mais. Esse 2 está positivo, eu passo para o outro lado negativo, está somando, eu passo subtraindo, né? Então, 5 menos 2, nós vamos descobrir que o b é 3. Se eu descobrir que o a é menos 2, que o b é 3, eu posso voltar aqui e achar a fórmula geral. Então, a fórmula geral, que é y é igual a x mais b, o a vale menos 2, então menos 2x, mais o b, que é 3. Essa é a fórmula geral. Se nós queremos encontrar o f de 0, basta eu substituir no lugar do x0 agora, ó. Então, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 3, nós vamos descobrir que y vale 3. Ou seja, f de 0 vale 3. Aí eu volto aqui, é uma questão de múltipla escolha. Nós vamos ver que a resposta é a letra C. Ok? Então, tá aí, ó, o processo de resolução da questão número 2. Vamos fazer a 3 agora? Então, questão 3. Olha o que a 3 fala, olha.
de Goiás, ó. No centro de uma cidade, há 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira, ó. O estacionamento A, vou anotar aqui, ó. Estacionamento A, ele cobra R$5 pela primeira hora, então R$5, mais 3 horas por cada hora subsequente. Então, a primeira hora você vai pagar R$5. As horas que passar de uma hora, você paga R$3 por cada hora que passar. Então, por exemplo, se você ficar estacionado ali 3 horas, você vai pagar R$5 para a primeira hora. Se foi 3 horas, você passou 2 horas de uma hora. Para essas 2 horas, você vai pagar R$3 por cada. Então, 3 vezes 2 é 6, 6 mais 5 da primeira hora dá 11. Então, se eu montar a fórmula, você vai pagar R$5 a primeira hora, mais R$3, só que é R$3, gente, vezes as horas que passarem de uma hora. Vou falar que X são as horas que eu vou ficar estacionado. Só que eu tenho que subtrair essa primeira hora que você já pagou R$5. Então, por exemplo, se eu fico ali 3 horas, como exemplo que eu acabei de falar, 3 menos 1 vai dar 2, eu passei 2 horas. Essas 2 horas eu multiplico por 3, vai dar R$6, mais 5 da primeira hora você paga 11. Então, essa é a fórmula. Até posso organizar aqui, ó, aplicar distributivo, vai ficar 5, 3x menos 3. No caso, 3x, 5 menos 3 vai dar 2. Então, essa é a fórmula do primeiro estacionamento, ó. Então, é só você colocar a x a quantidade de horas que você ficar estacionada. São 3 horas, 3 vezes 3, 9, mais 2 horas. São 5 horas, né? E assim por diante. Esse é o estacionamento A. Vamos ver a fórmula do estacionamento B? O B fala que você vai pagar R$4 por hora. Então, não fala em primeira hora, em nada disso. Então, vai ser R$4 vezes X, vezes a quantidade de horas que você ficar estacionado. Vamos ver o C? O C fala que é R$6 pela primeira hora, então R$6, mais R$2 por cada hora subsequente. Então, é o mesmo raciocínio desse, mais R$2 vezes X menos 1, porque a primeira hora você já pagou R$6. Se eu aplico a distributiva, ó, vai ficar 6 mais 2x menos 2. Então, vai ficar 2x, 6 menos 2, mais 4. Então, essa vai ser a fórmula do primeiro estacionamento, a do segundo e a do terceiro. Vamos ver o que o exercício fala, olha. Será mais vantajoso financeiramente parar? Aí, vamos ver, ó, letra A. No estacionamento A, desde que o automóvel fique estacionado por 4 horas. Então, 4 horas, letra A. Se x é igual a 4, qual vai ser o valor pago em cada estacionamento? No A, no B e no C. No estacionamento A vai ser 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. No B, 4 vezes 4, 16. E no C, 2 vezes 4 vai dar 8, mais 4 vai dar 12. Então, é mais vantajoso parar no estacionamento A? Não. Então, não é mais vantajoso. Vamos ver o B? O B fala o seguinte. No estacionamento B, desde que o automóvel fique estacionado por 3 horas. Então, x igual a 3. Vamos ver o valor pago em cada um dos estacionamentos, ó. No A, no B e no C. No A, 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. No B, 4 vezes 3, 12. No C, 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. Então, é mais vantajoso o B? Não, é mais vantajoso o C. Então, não. Tá aqui, ó. Não é mais vantajoso o B, não. Mais vantajoso é o C. Vamos ver a letra C. Em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado por 1 hora. Então, x igual a 1. Vamos ver qual que é o valor em cada estacionamento, ó. Vou fazer a mesma coisa. 1 hora, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 2 é 5. 1 hora, 4 vezes 1 é 4. E 1 hora, 2 vezes 1 é 2, mais 4 é 6. Então, qualquer um? Não. O B é mais barato, não é qualquer um, não. Então, também não. Vamos ver a letra D. Em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado por 2 horas. Então, x igual a 2. Vamos ver o valor pago em cada um deles. Para x igual a 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Verdade. Para 2 horas, tanto faz. Então, a resposta aí seria a letra D. Nem preciso fazer a letra E, né? Nós já achamos a resposta. Ok? Então, tá aí, ó, a resolução do exercício número 3. Agora, vamos resolver o exercício 4. Olha o que o 4 fala, ó. Na PUC de Campinas, ó. Durante um percurso de X quilômetros, um veículo faz 5 paradas. Vou anotar aqui, ó. 5 paradas de 10 minutos cada.
Se a velocidade média desse veículo em movimento, a velocidade média é de 60 km por hora. A expressão que permite calcular o tempo em horas que ele leva para percorrer X quilômetros, então pede a expressão, a fórmula do tempo. Então, vamos lá, olha. O primeiro passo é o seguinte, gente. A velocidade de quilômetros por hora. Então, esse tempo aqui, se ele faz 5 paradas de 10 minutos cada, então 5 vezes 10 são 50 minutos parado, né? No caso aqui tem minutos, aqui tem quilômetros, eu vou tentar passar, quilômetros por hora, né? Vou tentar passar esses 50 minutos para hora. Só pegar e dividir por 60. Então, 50 sobre 60 seria o valor correspondente em horas. Tá, mas você pede pra gente calcular o tempo. Como é que nós calculamos o tempo se a gente volta lá em física, né? O espaço dividido pela velocidade. O espaço é x, a velocidade fala que é 60. Só que além desse tempo, que é o espaço percorrido dividido pela velocidade, ele ainda ficou parado. Então, mais 50 sobre 60. Concorda? Ele vai gastar o todo esse tempo aqui, que é o espaço dividido pela velocidade, mais o tempo que ficou parado. Então, aqui, ó, se o denominador é o mesmo, vai ficar 50 mais x dividido por 60. Isso foi muito fácil, né? Se a gente olhar as alternativas aí da questão 4, seria letra, vamos analisar aqui, letra B, né? X mais 50 dividido por 60. A resposta, então, é a letra B. Essa foi de graça, né, gente? Vamos fazer o 5? Então, ó, essa aí é a resolução da questão 4. Ok? Isso é assim que agora. Assim eu falo o seguinte, ó. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10, tá até aqui no gráfico, ó, foi aquecida até chegar em 30 graus. Então, aqui no eixo Y você tem a temperatura, no eixo X você tem o tempo em minutos. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu 0 grau. Então, a temperatura vai atingir 0 grau, gente, exatamente nesse ponto aqui, ó. Concorda? Porque a temperatura vai ser 0 e você vai ter um valor de x aqui que a gente não conhece. É o que a gente quer calcular, o x para y igual a 0. Então, primeiro passo, olha. Vou montar o exercício aqui. É uma reta. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Segue essa lei de formação. O que nós falamos na aula passada? Falamos que o gráfico de uma função do primeiro grau, ele sempre toca o eixo y no valor de b. Lembra disso? Ele tocou o eixo y no menos 10. Eu já sei de imediato aqui que na fórmula o b vale menos 10, certo? Preciso encontrar o a, porque se eu encontro o a, depois é só colocar no y0 que eu vou achar o x. Tá, como é que eu vou achar o a? Eu tenho pontos aqui que eu posso, né, usar. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, quais são as coordenadas desse ponto? X vale 5. E o y vale 30, ó. Esse é o x, esse é o y. Eu posso fazer a substituição dele aqui, que eu descubro, ó. X é 5, y é 30. Então, o y é 30, é igual a vezes o x, que é 5, não é isso? Menos 10. Então, vai ficar, ó, 30 é igual a 5a menos 10. Esse 10 negativo, eu passo ele positivo. Então, vai ficar 30 mais 10, 40, é igual a 5a. Esse 5 multiplicando eu passo dividindo, 40 dividido por 5, nós vamos achar que o a vale 8. Então, o que quer dizer isso? Que se eu volto aqui, ó, y é igual a 8x menos 10. Né? Porque eu já tinha o a, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo y, e já descobri o b. Então, a fórmula desse gráfico é essa daqui. O que ele pediu no enunciado? Ele pediu para nós encontrarmos esse ponto, exatamente o tempo, que é o valor de x, onde a temperatura é 0, ou seja, o y é igual a 0. Eu pego aqui e substituo no lugar do y0 e acho x, ó. Então, se eu faço essa continha, esse 10 subtraindo eu passo somando, e o 8 multiplicando eu passo dividindo, vai ficar 10 sobre 8, que dá para simplificar, né? Dá para dividir por 2, vai ficar 5 sobre 4. Esse aqui é o tempo, gente, é em minutos, né? E a resposta é minutos e segundos. Então, na verdade, se eu pego 5 e divido por 4, vai dar 1,25 minutos. O que é 1,25 minutos? É 1 minuto completo, né? Mais 0,25 do minuto. Para a gente achar esse segundo, eu multiplico por 60. 0,25 vezes 60 vai dar 15, né? Então, na verdade, vai dar quanto? 1 minuto e 15 segundos.
Então, se a gente volta lá nas alternativas, a questão número 5, 1 minuto e 15 segundos, seria a letra D. Ok? Então, tá aí. Resolução do exercício número 5. Vamos fazer o 6 agora? Aqui, ó. Exercício 6. Admitindo-se que uma determinada localidade, uma empresa de táxi, cobra R$2 a bandeirada e R$2 o quilômetro rodado. Então, a empresa A, gente, vou chamar de YA. O que é a bandeirada? Entrou dentro do carro, já está pagando. É R$2 mais R$2 por quilômetro rodado. Então, R$2 é fixo, mais R$2 vezes X, que é a quantidade de quilômetros. Já a empresa B, ela cobra R$3 e a outra empresa cobra R$3 por quilômetro rodado. Então, a outra não tem essa taxa fixa, é 3 vezes X. E não cobra a bandeirada, né? Determine o número de quilômetros rodados, ou seja, qual é o valor de X no táxi da empresa que não isenta a bandeirada, sabendo que o preço da corrida foi 30. Qual é a empresa que não isentou a bandeirada? Foi essa daqui, né? Então, olha, o valor ficou em 30. O exercício quer que você encontre o valor de X. É só substituir, né? Então, vai ficar 30 é igual a 2 mais 2x. Esse 2 somando, eu passo subtraindo. 30 menos 2 vai dar 28, é igual a 2x. Depois o 2 multiplicando, eu passo dividindo. 28 dividido por 2, nós vamos descobrir que o x vale 14. Então, na verdade, foram rodados 14 quilômetros, né? Essa também foi muito fácil, né, gente? As alternativas lá. 14 seria a letra D. Ok? Fazer o 7. Agora, questão número 7. Vou fazer aqui embaixo. Ela fala o seguinte, ó. Para fazer traduções de textos para o inglês, um tradutor A cobra, bem parecido com o de cima, vou anotar aqui na minha folha. O tradutor A cobra R$16 mais 78 centavos por linha traduzida. Então, R$16 mais 0,78 vezes X, que é a quantidade de linhas traduzidas. O tradutor B, ele cobra R$28 mais 48 centavos por linha traduzida. Então, com a 28 mais 0,48 vezes X. A quantidade mínima de linhas, ou seja, o valor de X de um texto a ser traduzido para inglês, de modo que o custo seja menor se for realizado pelo tradutor B, eu também tenho as fórmulas aqui, ó. Essa é a fórmula do tradutor A, que é R$16 mais 78 centavos por linha, né? E o B é R$28 mais 48 centavos por linha. Ele quer que a gente descubra X de modo, interessante esse finalzinho, de modo que o custo seja menor se for realizado por B. Então, o YB tem que ser menor do que o YA. É uma inequação, né? Substitua aqui e resolve a inequação. Então, 28 mais 0,48x tem que ser menor que 16 mais 0,78x. Então, aqui é conta, né, gente? Como é que vai ficar? 0,78x somando, eu vou passar subtraindo aqui para o primeiro membro. E depois, o 28 tá positivo, também passo subtraindo. Se eu faço a continha aí, nesse caso, 0,48x menos 0,78x vai dar menos 0,30x. E 16 menos 28 vai dar menos 12, certo? Os dois estão negativos, eu multiplico por menos 1, 0,30x. Lembrando que quando a gente multiplica por menos 1, que é uma inequação, o menor passa a ser maior. 12 negativo passa a ser positivo. Depois o 0,30 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 12 dividido por 0,30, se a gente faz a divisão, nós vamos descobrir que x tem que ser maior do que 40. Aí, eu tenho que tomar cuidado, porque olha que o exercício fala, quantidade mínima de linhas, nós vimos que x é maior do que 40. Então, a quantidade mínima vai ser quanto? 41. Resposta da letra C. Certo? 8 pra gente fechar. Vou trocar a folha aqui. Minhas folhas já estão acabando. Então, vamos lá, olha. Exercício 8, o último pra gente fechar. Tem um gráfico pra gente analisar. Ele fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir representa o percentual de iluminação de um teatro em relação à iluminação máxima da sala durante um espetáculo de 2 horas de duração.
Observe que esse espetáculo começa e termina sem iluminação, e que passados 7 minutos do início da peça, a iluminação atinge um determinado percentual e fica constante por um período. Além disso, destaca-se que o percentual de iluminação é de 5%, 1 minuto após o início da peça e também 3 minutos antes do seu término. Durante quanto tempo o percentual de iluminação ficou constante? Então, vamos analisar o gráfico. Então, no eixo X você tem o tempo, minutos, no eixo Y tem a porcentagem de iluminação. O que ele fala? Ó, a duração do espetáculo são 2 horas, ó, que são 120 minutos. Ele falou que ele começa zerado sem iluminação e termina zerado sem iluminação. Passados 7 minutos do início da peça, ele atinge um determinado percentual. Então, 7 minutos, ele atinge um certo percentual de iluminação. Esse percentual fica constante até aqui, ó, certo? Então, esse pedaço aqui, de 7 minutos até esse valor que nós não temos, é constante. Ele deu uma outra informação, ele fala o seguinte: além disso, destaca-se que o percentual de iluminação é de 5%, que é aqui, 1 minuto, então aqui, ó, 1 minuto após o início é de 5% e 3 minutos antes do término. Se termina em 120 menos 3, então aqui vai dar 117. Então, 117 minutos também é de 5%. Então, esse ponto aqui, ó, é 117,5, né? 117 do X e 5 do Y. E esse ponto aqui é 1 do X com 5 do Y. Importante saber isso. Ele pergunta, durante quanto tempo o percentual de iluminação ficou constante? Então, olha, ficou constante de 7 minutos até esse tempo aqui que a gente não tem. Então, para a gente descobrir esse tempo aqui, é só pegar esse valor e subtrair desse. Eu vou ter esse tempo aqui que ficou constante. Mas o X da questão é a gente descobrir esse valor aqui, ó. Nós não temos. Tá, então vamos lá. O que nós vamos fazer, então, para descobrir esse valor? Se vocês observarem, vou fazer um esboço do gráfico aqui, ó. Eu tenho retas, né? Essa aqui, eu tenho uma reta de uma função e essa de cá é uma reta de uma outra função. Essa daqui, ó, todas as duas são retas, então são funções do primeiro grau. Então, essa aqui é y igual a x mais b e essa daqui também é y igual a x mais b. Se eu faço uma análise dessa aqui, ó, se vocês observarem, essa reta aqui passa pela origem, pelo zero, ó. Então, o y vale zero. Então, o y vale zero, o x vale zero. Nós vimos que no gráfico de uma reta, ele sempre toca o eixo y no valor de b. Então, se ele passou no zero aqui do y, quer dizer que o b é zero. Então, esse b é zero. Então, a função é assim, ó, ax. Qual é o valor de a? É fácil determinar. Eu tenho esse ponto aqui, ó. X é 1, y é 5. Então, se eu substituo aqui, ó, x é 1 e y é 5, eu vou descobrir que o a vale 5. Então, desse primeiro gráfico aqui, a função dele é y igual a 5x, que é dessa reta aqui, ó. Certo? Agora, eu vou descobrir a fórmula dessa reta aqui, ó. Para eu descobrir a fórmula dessa de cá, eu não tenho o ponto onde ela toca o eixo y para saber o b direto, mas eu tenho, ó, fazer aqui, eu tenho pontos, 2 pontos. Eu vou usar essas duas informações. Ó, eu tenho esse ponto dessa reta que é 117,5 e tenho o ponto onde ela toca o eixo x. O x é 120 e o y é 0. Então, usando esses 2 pontos, eu vou descobrir a fórmula dessa reta. Vou fazer isso. Ó. Os pontos que eu tenho, vou anotar aqui, ó, é 117,5 e 120,0. Então, anotei aqui. Então, com esses 2 pontos, eu vou descobrir. Então, tá fácil, ó. Esse é x, esse é y, esse é x, esse é y. Vou fazer a substituição, igual nós fizemos no anterior, né? Pra gente descobrir a fórmula. Então, o primeiro y é 5, é igual a a vezes o x, que é 117, mais b. O segundo y é 0, é igual a vezes 120, mais b. Então, aqui, ó, se eu organizar, vou montar um sisteminha, vai ficar a é igual a 5, é igual a 117a mais b, e 0 é igual a 120a mais b. O que eu posso fazer? Resolução de sistema, nós comentamos anteriormente. Sisteminha 2 por 2 sempre é mais fácil o método da adição que é aquele que a gente cancela. Para isso, eu vou multiplicar essa aqui por menos 1. Então, vai ficar menos 5 é igual a menos 117a menos b. Lá de baixo, eu vou deixar do mesmo jeito. Aqui, ó, a gente cancela, já vai cancelar o b, né? Soma e cancela o b. Menos 5 mais 0 é menos 5. Menos 117a mais 120a vai dar 3a. O 3 está multiplicando, eu passo dividindo, eu vou descobrir que a é menos 5 sobre 3. Ó.
Descobri o A? Descobri. Volto, substituo em qualquer uma das duas, vou substituir nessa daqui, ó, pra gente achar o B. Então, ó, fazendo a substituição, 125 vezes menos 5 sobre 3 mais B. Aqui dá para simplificar, ó, 120 dividido por 3 vai dar 40, 40 vezes menos 5 vai dar menos 200 mais B. Então, o 200 negativo eu passo positivo, vou descobrir que o B é 200. Então, o que eu vou descobrir aqui? Que a fórmula dessa segunda, que é y igual a x mais b, ela é o a, que é menos 5 sobre 3x, mais o b, que é 200. Então, aqui, ó, eu tenho a fórmula da segunda e quarta reta, que é essa, e tenho a fórmula da primeira, que é essa, certo? O que nós precisamos descobrir? Aqui, ó, como eu comentei com vocês, a gente precisa descobrir qual é esse valor de x aqui, que fecha aqui o período que ela é constante, concorda? E aí, como é que nós vamos fazer para descobrir isso? Raciocínio é muito fácil. Para a gente descobrir essa informação, se a gente faz uma análise aí do gráfico, aqui, ó, esse ponto aqui é o mesmo desse. Quando o x aqui é 7, nessa primeira reta, ó, se o x vale 7, o y vale quanto? 5 vezes 7, 35. Então, nós descobrimos que esse valor aqui é 35. E ele é o mesmo tanto nesse ponto aqui quanto nesse. Então, esse y aqui, ele vale 35. Se eu substituo na fórmula, eu vou achar o x, não vou? E a fórmula dessa reta é essa daqui, ó. Eu vou substituir no lugar do y 35, que eu vou descobrir o x, ó. Fazendo a continha aqui, olha. Agora, posso fazer MMC primeiro, depois, do jeito que vocês acharem mais fácil. Vou fazer a continha aqui. Esse 200 está positivo, eu passo negativo, né? Subtraindo. Eu prefiro fazer assim, porque é fazer o MMC. Então, 200 menos 35 vai dar menos 165, é igual a menos 5x. Posso até multiplicar por menos 1, né? Para ficar 5x sobre 3 igual a 165, ó. Depois eu faço multiplicação cruzada, ó. 5x vezes 1 vai dar 5x. 165 vezes 3 vai dar 495. O 5 multiplicando eu passo dividindo. 495 dividido por 5 vai dar 99. A gente acabou de achar que esse tempo aqui, ó, é 99. Então, a luz ficou constante de 7 minutos a 99 minutos. Se eu faço a subtração 99 menos 7, vai dar 92 minutos. Mas aqui pede em horas e minutos. 92 minutos, gente, se a gente divide por 60, vai dar... Faço a divisão aqui. Espaço tá pouco. Vai dar 1 hora, que são 60 minutos, e 32 minutos, né? Que a resposta aí seria, então, a letra D. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, né, gente? Acho que de todos é o que dá um pouquinh mais de trabalho, que nós tivemos que achar a equação das duas retas, né? E ele envolve um pouquinho de interpretação, de você saber interpretar o gráfico da questão. Mas é isso, gente. Obrigada e bons estudos para vocês.